Boa tarde, meu nome é Guilherme Muricy e eu vou apresentar agora o meu memorial para promoção a professor titular do Museu Nacional da UFRJ. Minhas áreas de atuação são a biologia marinha, a zoologia, a ecologia e, mais especificamente, a taxonomia, biologia e ecologia de porífera. Eu nasci em 23 de setembro de 64, em Recife, filho de Antônio Carlos da Silva Muricy e Virgínia Ramos da Silva Muricy. Sou caçula de 7 irmãos. Eu fui para a Universidade em 1982, na graduação em Biologia da UFRJ, e o meu interesse inicial, quando eu entrei para a universidade, era fazer aquacultura, trabalhar com aquacultura, porque o meu pai trabalhava numa empresa que tinha uma salineira lá em Macau, no Rio Grande do Norte, e nessa salineira tinha uma parte de aquacultura também, de cultivo de camarão, de cultivo de artemia salina, era o início da aquacultura no Brasil, e eu fiquei interessado, então, nessa área. Então, em 1983, eu entrei para o estágio no Laboratório de Recursos Pesqueiros da Biologia Marinha, orientado pelo professor Sérgio Aníbal, onde nós fazíamos cultivos de camarão e principalmente de peixes nesses tanques experimentais. Eu saí do estágio nesse mesmo ano e comecei a fazer cursos de mergulho. Fiz um curso de mergulho amador em 83 e em 84 eu tranquei a faculdade e fiz um curso de mergulho profissional na ABENRAS, que é a Associação Brasileira de Empresas de Engenharia, Reparo de Atividades Hidrográficas. Esse certificado me deu direito a procurar emprego em empresas de mergulho e eu consegui um emprego na Superpesa, que é uma empresa grande que presta serviços de mergulho para plataformas da Petrobras em vários locais, especialmente no Rio Grande do Norte, em Sergipe e no Ceará. Eu fui para o Rio Grande do Norte e nós trabalhávamos então em Guamaré, nas plataformas de petróleo de lá. Então, essas plataformas de petróleo têm estruturas submersas e são incrustadas por uma grande diversidade de organismos marinhos, especialmente corais, esponjas, algas e vários outros. Então, era um lugar muito interessante para mergulhar, mas o meu serviço lá, a minha tarefa principal era limpar esses ferros, essas estruturas submersas, para retirar essas incrustações e reduzir a corrosão dessas estruturas. Então, era muito contraditório com a minha formação de biólogo, eu ficar lá retirando todas as incrustações para proteger aqueles ferros que estavam lá debaixo d'água. Então, isso para mim foi uma coisa que me incomodou bastante. Eu fiquei pouco tempo nessa empresa e voltei para a universidade. Então, em 1985, quando eu fiz meu primeiro trabalho com esponjas, na disciplina Biologia Marinha 1, Instituto de Biologia da UFRJ. Então, na época, o meu amigo, colega Álvaro Monteiro, me propôs de fazer um trabalho com esponjas nessa escola de mergulho Argonauta, que ficava no flutuante, ali na Urca. Esse flutuante ainda existe, mas hoje em dia é um restaurante. Então, eu fui a gente fazer um trabalho sobre a ecologia das esponjas nesse flutuante, e falou que trabalhava com o professor Radovan Borojevic, no Instituto de Química da FRJ, no Departamento de Bioquímica, e que ele já tinha trabalhado com esponjas, tinha experiência de grupo, mas ele tinha especialmente uma amiga na França que trabalhava com esponjas ainda, que poderia identificar o material para a gente. Então, nós fizemos esse trabalho, fizemos quadrados, quantificamos as esponjas nas 4 faces desse flutuante, e o professor Radovan enviou então as esponjas para a Nicole Bourriesneau, para a identificação. Nessa época eu nem conhecia a Nicole, nem sabia o nome dela, era só uma amiga do professor Radovan. E eu não tinha ideia de como que ela seria importante mais tarde na minha carreira. Então, em 86, eu entrei para o estágio no laboratório de política, de biologia, com orientação do professor Elias Pacheco Coelho. O professor Elias, ele fez o mestrado com esponjas, mas estava começando o doutorado com aves. E aí ele abriu vaga no laboratório de política, mas deixando bem claro que ele não ia poder se dedicar muito a orientar as pessoas nesse laboratório, porque ele estava mais interessado agora nas aves.
Então, nós entramos para o laboratório, especialmente eu, o Eduardo, a Michele, o Márcio, Cláudia Russo e o Flávio Cordeiro. Então, nós organizamos o primeiro curso de taxonomia de polífera no Brasil, convidamos o professor Elias, que não está nessas fotos, mas também a professora Solange Peixinho, da UFPA, o Antônio Solecava, da UFRJ, Departamento de Genética, o professor Radovan, lá da Bioquímica, e a própria Nicole Bourguesneau, que estava no Brasil para participar de uma expedição do navio Marion de Ferne à cadeia Cultural Trindade. Então, eles se juntaram para dar esse curso para a gente, e os alunos foram eu mesmo, o professor, hoje professor, mas na época aluno, Eduardo Raidu, Michele Clautal, Márcio Custódio, Cláudia Russo, Flávio Cordeiro e a Maria Angélica Haddad. Então, a Maria Angélica é professora, já era professora da Federal do Paraná, mas trabalhando com hidrozoa, e os outros alunos, nós éramos ainda alunos de graduação, estávamos organizando esse curso, e foi muito importante na nossa carreira depois desse grupo, quase todos. O Flávio Cordeiro foi o único que largou a biologia e foi trabalhar com teatro. A Cláudia Russo é professora do Departamento de Genética da UFRJ, o Márcio Custódio é professor do Departamento de Fisiologia da USP, a Michele Clautal, professora do Departamento de Zoologia, do Estudo de Biologia da UFRJ, o Eduardo Vaidu e eu somos professores do Museu Nacional. Então, a maioria desses alunos permaneceu trabalhando com esponjas até hoje, então esse curso foi realmente fundamental na nossa carreira. Em 1987, esse mesmo ano, o professor Elias faleceu. Ele estava trabalhando com os atobais lá em Arraial do Cabo, nesse lugar praticamente, e escorregou, caiu lá embaixo, na Ilha de Cabo Frio, com um despenhadeiro de uns 30 metros, e faleceu. E aí nós ficamos com um problema grave no laboratório, porque nós ficamos órfãos e basicamente não tinha ninguém que se responsabilizasse pelo laboratório. Então, eu, Eduardo, Michele, Márcio, ficamos numa situação muito difícil, porque vários professores do departamento queriam fechar o laboratório e mandar a coleção de polífera lá para a professora Cecília Valquina Ribeiro, no Rio Grande do Sul. Então, graças ao professor Jorge Luiz Messilian, que é entomólogo, ficou com pena da gente, confiou na gente e resolveu assinar como responsável pelo laboratório perante o departamento, o que garantiu nossa continuidade nessa grande pesquisa. Especialmente a Cônico Resnô, a Solange, o Antônio Solecava e o Radovan continuaram ensinando a gente, foram nossos orientadores na graduação, no mestrado, no doutorado. Então, foram as pessoas que ensinaram realmente a parte científica de trabalhar com esponjas. Então, nessa época, 86, 87, nós desenvolvemos um trabalho em Arraial do Cabo, um projeto que era basicamente a minha monografia de bacharelado do Departamento de Biologia Marinha. Então, nós saímos principalmente nesse barquinho, inicialmente, o GR, mas era um barco muito pequeno, que afundava com uma certa frequência. Então, nós passamos a sair nesse barco um pouco maior, a gente alugava barcos dos pescadores e ia de carona em barcos da Marinha até os costões de Arraial do Cabo, onde eles largavam a gente passava o dia mergulhando e eles iam buscar mais tarde. Então, foi uma época muito boa, onde a gente pôde começar a aprender a trabalhar com espaços. Depois do mestrado, eu fui estudar com a Nicole no DA de Oceanografia, em Marselha, na Estação Marinho do Rio. Então, a convite da Nicole, eu fui fazer o mestrado lá. Foi realmente uma honra trabalhar nesse local, que é um local extremamente tradicional e importante na biologia marinha, especialmente na França, mas a nível mundial também. Então, ela foi o primeiro laboratório de biologia marinha da França fora de Paris, foi fundado em 1896 por Antoine Fortuny Marion e teve vários diretores ilustres, como o Jean-Marie Perez. Então, foi muito bom ter trabalhado nesse local, especialmente orientado pela professora Nicole e pelo Dr. Jean Vassilet, que são dois dos maiores especialistas em biologia de polífera no mundo.
Em 92, eu entrei para o doutorado em bioquímica na FRJ, graças ao professor Radovan, que me aceitou no doutorado, e os meus orientadores oficiais foram a professora Cava, Nicole Resno, e eu tive também uma ajuda muito grande do doutor Jean Vassilé, lá em Marselha, porque eu fiz, então, o doutorado no Instituto de Química, mas eu fiz um doutorado sanduíche, eu tive uma bolsa sanduíche, para fazer uma parte do meu doutorado em Marselha, na Estação Marie Gandun, onde eu voltei e passei mais 9 meses trabalhando lá no meu doutorado. E depois, em 1996, antes mesmo de defender o doutorado, eu passei no concurso para professor assistente no Instituto de Biologia da FRJ, e assim que eu defendi o doutorado nesse mesmo ano, eu passei a professor adjunto no IB, e em 1998 eu me transferi para o Museu Nacional, já como professor adjunto, que eu permaneci até 2013. Aí, em 2013, eu passei para professor associado do Museu Nacional, eu sou até hoje, cargo que eu ocupo até hoje. Em 2022 a 2025, eu também acumulei esse cargo como de pesquisador afiliado ao Instituto de Pesquisa em Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Enquanto eu era professor do Instituto de Biologia da UFRJ, eu dei aulas principalmente na graduação, na zoologia 1A, que é uma matéria do básico, do curso básico, a parte de porífera, comunidade e ctenófilo, tanto no turno diurno quanto no noturno. E também dei a matéria de espongiologia, do bacharelado de zoologia, nesses períodos, desde 97, e continuei, mesmo depois de me transferir para o Museu Nacional, oferecendo essa disciplina em vários anos diferentes lá no Instituto de Biologia. Quando eu me transferi para o Museu Nacional, eu passei a dar aula na pós-graduação, e aí, principalmente duas disciplinas, Fundamentos de Redação Científica e Biologia de Folha. Então, essa matéria de fundamento de redação é bem interessante porque eu ajudo os alunos a escreverem artigos, realmente. É uma matéria muito prática, onde a gente vai escrevendo juntos artigos durante um semestre, e no final da matéria eles estão com o artigo pronto para submeter para publicação. Então, eu tenho orgulho de dizer que eu ajudei mais de 40 alunos a publicarem seus artigos em revistas científicas dentro dessa disciplina. E a biologia de porífera é mais específico, um interesse maior para pessoas que queriam realmente trabalhar com esponjas ou com grupos, com animais próximos das esponjas, como os quinidários, os poliquetos, enfim, viviam no mesmo ambiente que as esponjas. E nós levávamos os alunos, então, levamos, né, para Angra dos Reis, na Ilha do Bonfim, geralmente, onde nós ensinamos os alunos a mergulhar, coletar as esponjas, quantificar essas esponjas e depois no laboratório fazer lâminas para identificar essas esponjas, descrever e escrever, perdão, escrever um pequeno relatório sobre essas esponjas que eles então tinham coletado lá em Angra. Em termos de produção científica, eu publiquei um total de 131 trabalhos, sendo 114 artigos em periódicos, 5 artigos completos em anais de congresso, 3 livros completos, 9 capítulos de livros e diversos pôsteres e apresentações em congresso que eu não quantifico. Então, as linhas de pesquisa principais na minha carreira foram, inicialmente, a parte de esponjas como biomonitores de poluição e a distribuição das esponjas, então, principalmente a estrutura de comunidade, índices de diversidade, de riqueza, diversidade, abundância, etc., nos diferentes ambientes, com influência da poluição e de outros fatores abióticos lá, primeiro em Arraial do Cabo, depois em Marselha, um trabalho bem parecido, mas com um impacto muito maior do esgoto em uma cidade muito maior, que é Marselha, com 1,5 milhão de habitantes na época, muito maior do que Arraial do Cabo. Eu ainda fiz outros trabalhos com a estrutura de comunidades de esponja, tanto no Natal das Rocas e nas Ilhas Cagarras, no Rio de Janeiro, que são muito importantes porque essa estrutura de comunidade agora pode ser utilizada como uma base para comparação dos efeitos das mudanças climáticas, da própria poluição ao longo do tempo e da proteção dessa área, especialmente das cagarras, que não eram área de proteção na época e agora é. E seguir um pouco na linha de biomonitoramento com a bioacumulação de metais pesados e a biorremediação depois em colaboração especialmente com a professora Marinela Lapre.
detoxificação e biorremediação de mercúrio por bactérias associadas às esponjas. Ainda fiz alguns trabalhos com ecologia, especialmente a parte de fauna associada e de predação por peixes e por nudibranquis, e vários trabalhos com substâncias bioativas de esponja, com foco na ecologia química e nas atividades farmacológicas dessas substâncias químicas, em colaboração com químicos e com microbiólogos. Nós publicamos diversos trabalhos falando de substâncias químicas, especialmente com a descrição ou com a valorização dessas esponjas como um recurso renovável. Então, com atividades contra deterrentes de predação, como novas drogas antimicrobianas, como atividades citotóxicas, inibitórias de enzimas e etc. Depois, eu passei a publicar muitos artigos com a taxonomia de esponjas, porque era muito importante saber que espécies a gente estava trabalhando e quase não sabia nada sobre taxonomia de esponjas no Brasil. Então, é muito importante descrever as espécies, sejam elas novas, sejam elas conhecidas para outros locais, que ainda não tinham sido descritas no Brasil. Então, nós publicamos vários artigos e um livro, nessa época, em colaboração com o professor Eduardo Nadir, foi o primeiro guia de identificação de esponjas do Brasil. Fizemos mais trabalhos, principalmente com a classe Demospondia, mas também com a classe Calcária e a classe Exactineria, inclusive um com fósseis supostamente de Exactinérias que se mostraram ser, na verdade, fósseis de briozoários. E publicamos mais um livro de identificação das esponjas da bacia cotidiana. Depois do meu doutorado, eu comecei a focar bastante nas esponjas da classe Homoscleromorpha. Então, eu procurei novos caracteres para a taxonomia desse grupo, especialmente caracteres citológicos, químicos, enzimáticos e morfológicos de microscopia eletrônica de varredura das esponjas. Então, são trabalhos que depois eu vou comentar mais. Foi uma mudança bem radical assim, na minha carreira, com um material principalmente do Mediterrâneo, e que, enfim, foi muito interessante para mim. Depois eu escrevi o capítulo, junto com a Cristina Dias, o capítulo de Homoscleroflórida, do sistema porífero, que foi uma grande revisão da classificação de esponjas, publicado em 2002, e publiquei vários trabalhos também sobre essas esponjas da classe Homoscleromorpha, tanto no Brasil quanto em outros locais, como a Califórnia, como a Austrália, como a Grécia, o Pacífico Central e o Caribe. Também publiquei alguns artigos sobre a taxonomia de Briozoa, junto com a aluna de doutorado Laís Ramalho, e orientando, com a colaboração do Dr. Paul Taylor, do Natural History Museum. Então, foi interessante ter feito isso, porque ajudou a desenvolver um pouco o estudo dos briozoários no Brasil, que é um grupo muito importante, mas pouquíssimos especialistas, ainda menos que cristãos. Então, no total, participei da descrição de 97 espécies novas de esponjas, em 3 gêneros novos, e mais 9 espécies de briozoários, um total de 106 espécies novas. Então, isso também levou a certas homenagens. Eu recebi homenagem com o meu nome em espécies de esponjas, como a Frisina mauriciana, Raspaida mauriciana, Tétia maurici, Plaquina mauricia e Tétia maurici. Pectila maurici e Tétia maurici. Então, são 5 espécies que foram nomeadas em minha homenagem, que é uma honra e eu agradeço muito a esses autores por essas homenagens. Além disso, uma grande parte da minha produção científica é voltada para a microbiologia de esponjas. Então, as esponjas têm uma grande quantidade de organismos simbiontes, de micro-organismos, especialmente bactérias e arqueias, e nós estudamos, então, a associação entre as esponjas e esses micro-organismos, originalmente com o professor Ricardo Vieira, do Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ, e, mais recentemente, com a professora Marinela Laport, uma colaboração que é muito produtiva e que perdura até hoje, que eu espero que ainda dure vários anos,
Estamos com vários artigos em preparação. Mais recentemente, passei a estudar um pouco a comunidade de esponjas e cavernas submarinas. Então, eu sou editor e publicamos esses artigos sobre WORCS, que é o World Register of Marine Cave Species, e também artigos descrevendo as comunidades de esponjas e as cavernas submarinas em Fernando Noronha e na Ilha da Trindade. No setor de algas do Jardim Botânico, eu contribuí para 2 listas de espécies de plantas de unidades de conservação do Brasil que estão disponíveis online. Uma do Parque Nacional de Fernando Noronha e outra da Reserva Extrativista de Arraial do Cabo. Além disso, orientei um aluno, fez 2 pôsteres sobre as associações entre algas e esponjas do estado do Rio de Janeiro. Em termos de divulgação científica, nossas pesquisas foram temas de uma reportagem na revista do Globo, em 2005, que teve uma repercussão muito boa e que nós recebemos um retorno de cartas de pessoas que escreveram para a seção de cartas do Globo, dizendo que tinham decidido fazer biologia marinha graças a essa reportagem. É muito interessante poder despertar essas vocações no público leigo, através da divulgação científica. Então, nós fizemos também um artigo na Ciência Hoje, eu e a professora Marinella, com as utilidades das esponjas marinhas e das suas bactérias. E um artigo na Ciência Hoje das crianças explicando um pouco por que as esponjas não são plantas, não são pedras, elas são animais. Então, de uma forma bem simples, uma linguagem para crianças, divulgando um pouco a importância também das esponjas marinhas. E nós temos um canal no YouTube, onde nós estamos compilando vários vídeos sobre esponjas do Brasil. Então, tanto apresentações de trabalhos, palestras, quanto reportes de relatórios de expedições científicas para a coleta de esponja em vários locais do Brasil. E, enfim, essas próprias palestras de hoje vão ser incluídas nesse canal do YouTube. Ainda na extensão universitária, nós fizemos várias visitas às escolas públicas do estado do Rio de Janeiro, tanto no Rio de Janeiro quanto em Itaboraí, e também em locais públicos como a Quinta da Boa Vista. E ainda dei aula, fui convidado para dar aulas como professor no curso de Taxonomia e Ecologia de Esponjas do Caribe, no Smithsonian Tropical Research Institute, em Boca del Toro, no Panamá. Eu participei de várias atividades editoriais, como membro da Comissão de Publicações do Museu Nacional. Ajudei a editar 2 livros, sendo de resumo e o livro de análise do Congresso de Esponjas, Internacional de Política. Eu fui review editor da Frontiers in Marine Science, editor de área da Porífera e América do Sul do WORCS, o World Register of Marine Cave Species, e sou ainda coordenador de taxon do Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil e do SALVE, que é o sistema do ICMBio para avaliação do risco de extinção da fauna brasileira. Eu contribuí com a revisão ad hoc de 41 artigos para 21 revistas de 8 países e com a avaliação de projetos de pesquisa, 52 projetos de 12 agências de 5 países, inclusive o próprio Brasil, a Argentina, a Colômbia, os Estados Unidos e a África do Sul. Além disso, eu fui membro do Corpo Deliberativo do Departamento de Zoologia e depois do Departamento de Invertebrados do Museu Nacional, membro da Comissão Coordenadora da PPGZOO, Pós-Graduação em Zoologia, coordenador adjunto do PPGZOO e depois chefe substituto e chefe do Departamento de Invertebrados do Museu Nacional. Como chefe do Departamento de Invertebrados, eu fui também membro da Congregação do Museu Nacional. A parte de curadoria é muito importante, como quando eu era da biologia, eu fui curador da coleção de Porífera, do Instituto de Biologia, e depois me transferi para o museu e passei a ser co-curador da coleção de Porífera do Museu Nacional, junto com o professor Eduardo Raí. De 2013 a 2018, eu acumulei também as coleções de vários grupos de animais que não tinham professores na época, responsáveis por esses grupos, então as coleções estavam um pouco abandonadas e eu ajudei a organizar e fazer os bancos de dados Excel, direitinho, para ficar
muito mais fácil de trabalhar com esse material, fiz alguns empréstimos, etc. Mas a minha maior contribuição nessa parte de curadoria foi fazer esse banco de dados disponível online nesse site aqui, que basicamente contém todos os dados da coleção de porífera da FRJ, que tem atualmente mais de 30 mil espécies. Então, isso está disponível online, de graça, para quem quiser consultar, e para nós que trabalhamos para poder editar também com a senha, né, a gente consegue editar esse banco de dados em qualquer lugar. Então, é uma coisa muito prática e muito importante também, que facilita muito a curadoria da coleção. E facilita também a impressão de etiquetas, que também é uma coisa muito importante, e esse programa faz as etiquetas automaticamente, então também facilita muito o nosso trabalho. Em termos de orientação de alunos, eu orientei 20 monografias de bacharelado, trabalho de conclusão de curso, 15 trabalhos de iniciação científica, além da monografia, 4 apoio técnico, 14 alunos de mestrado, 7 alunos de doutorado e 5 alunos de pós-doutorado, um total de 65 orientações. Então, a convivência com os alunos é uma coisa que enriquece muito o nosso trabalho, realmente é uma parte muito importante da carreira do pesquisador, e vários desses alunos hoje em dia são meus amigos, até hoje, e durante a pandemia a gente continuou com essa atividade de orientação mesmo à distância. Então, pesquisando na internet, é possível continuar orientando os alunos mesmo durante a pandemia. Além dos trabalhos dos meus alunos, eu participei em outras bancas, 9 bancas de monografia, 4 bancas de exame de qualificação de doutorado, 21 bancas de mestrado, 8 bancas de doutorado e 5 bancas de concurso público para professor em outras universidades. Num total de 47 participações em bancas. E eu ajudei a organizar o Congresso Internacional de Esponjas em Búzios de 2006, que foi um marco na história das esponjas no Brasil. Nós reunimos 270 pesquisadores do mundo inteiro e que foram para Búzios, e foi um congresso realmente espetacular, onde a gente teve a oportunidade, então, de trocar ideias e fomentar colaborações com esses pesquisadores e, principalmente, de dar a oportunidade dos estudantes brasileiros participarem da conferência com taxa de inscrição bem baixa e conhecer esses pesquisadores. Então, isso foi um grande impulso para o desenvolvimento da taxonomia do esponja, da biologia de porífera em geral no Brasil. Eu coordenei projetos de pesquisa financiados pelo CNPq, pela FAPERJ, pela CAPES, pela Petrobras e pela FRJ, um total de 27 projetos de pesquisa com financiamento coordenados. E eu queria destacar um desses projetos, que foi o projeto da Petrobras de 2008, com o desenvolvimento da taxonomia de esponjas marinhas no Brasil. Primeiro, porque foi a maior verba que eu recebi na minha carreira. Segundo, porque nós pudemos fazer várias coisas importantes com esse dinheiro. Então, primeiro, nós fizemos uma reforma grande no Laboratório de Biologia de Porífera do Museu Nacional. Criamos um laboratório de biologia de porífera na Federal de Pernambuco, que antes do projeto tinha apenas um pedaço de bancada no laboratório de malacologia, e passou a ter uma sala realmente dedicada à porífera junto com poliqueto, mas que hoje em dia é utilizada pelo professor Ulisses Pinheiro, lá na Federal de Pernambuco. Nós fizemos também a manutenção da coleção de porífera do Museu Nacional, com a contratação de técnicos, troca de frascos, limpeza, troca de etiquetas. Então, isso é muito importante, a manutenção dos espécimes da coleção. Organizamos 2 workshops para o desenvolvimento da taxonomia de porífera no Brasil, no Museu Nacional, e fizemos um curso de taxonomia de demonstrante do Estado do Ceará, Instituto de Biologia da Federal do Ceará. Então, um projeto que auxiliou várias universidades a desenvolver um pouco o conhecimento sobre as esponjas. E também esse projeto financiou a publicação de 3 livros muito importantes. Um é o Catálogo das Esponjas do Brasil, o outro é o Guia de Identificação das Esponjas das Ilhas Oceânicas Brasileiras, de Fernando Moraes,
E o terceiro é o guia de identificação das esponjas marinhas da Bahia, do professor Eduardo Naidu, Solange Peixinho e Júlio Fernandes. Além disso, eu fiz várias consultorias no Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, em Arraial do Cabo, para o programa Revisar Central, para o programa Globalas, que é de espécies invasoras e água de lastro, para o IBAMA, na oficina de manejo do atol das rocas, depois para a Petrobras, nos projetos Ocean Cross e Habitats, da Bacia de Campos, e para o ICMBio, na avaliação do risco de extinção de polípara, que foi publicado, então, no Livro Vermelho, 2018, das espécies ameaçadas, e agora, em 2022, nós refizemos essa avaliação, atualizamos os dados e está esses dados disponíveis no programa Salve, no site do ICMBio. Então, como conclusão, eu achei essa mensagem muito interessante, queria ler para vocês. Que nós possamos complicar menos a nossa vida, acreditar mais na nossa própria capacidade, no nosso sonho, magoar menos as pessoas nesse caminho, amar mais as pessoas e mais o nosso trabalho, fazer as coisas por amor, deixar de lado o orgulho e a vaidade que apenas impedem a nossa caminhada, não valorizar aquilo que não tem valor, especialmente as coisas negativas, desapegar dos medos e apostar mais em nossos sonhos. Quero agradecer às instituições onde eu trabalhei e estudei, às agências de fomento que financiaram essas pesquisas, aos meus orientadores ao longo desses anos todos, aos meus alunos todos, mas principalmente eu queria mencionar a Joana Sandes, a Anaída Laje, Carolina Pequeno, Suzy Ribeiro, Fernando Moraes, Daniela Batista, Bárbara Ruscum e Jéssica Pinho. Queria agradecer aos membros da banca por terem aceitado o meu convite para essa avaliação e agradeço a Deus que iluminou sutilmente os caminhos tortos da minha vida, a vida toda. E quero agradecer a vocês todos que tiveram a paciência de assistir a esta apresentação.